oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um programa da Seichonoye pelo canal do YouTube. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje iremos abordar sobre o tema Vejamos sempre a luz mesmo em dias nublados. Sabemos que a vida é cheia de desafios, digamos, cheia de dias nublados, mas somos capazes de vencê-los, desafiando-os com coragem, determinação, otimismo e principalmente com muita fé, porque somos filhos de Deus, somos a própria luz de Deus. Por isso, somos possuidores da infinita capacidade. O professor Masaru Taniguchi, nesse livro Orações Diárias, volume 2, na página 39, escreve a oração para expressar gratidão pelo céu nublado. Ele escreve o seguinte: dizem que o tempo nublado turva a mente das pessoas, mas isso se aplica a quem não conhece o valor da nebulosidade. O tempo nublado em maio suaviza os fortes raios ultravioletas e as pessoas podem caminhar à vontade com a pele à mostra. Como o tempo nublado não absorve rapidamente a umidade do solo, plantas e fungos crescem. Com o brilho suave do sol, o tempo nublado faz com que os detalhes da paisagem se destaquem. Imaginemos aqui essa paisagem linda, né? Realmente, paisagem maravilhosa. Os fotógrafos sabem que é possível tirar belas fotografias da paisagem com tempo nublado. Quando está ensolarado, a luz solar é muito agressiva. Então, há muita luz e sombra nas fotografias. Há muitos casos em que eles fazem questão de tirar fotos de pessoas na sombra. Isso significa que se pode dizer que a beleza de uma pessoa é obtida mais facilmente
quando está nublado do que quando está ensolarado. E diz mais ainda aqui o professor Massamo Taniguchi: leve a pessoa que você ama a um parque em tempo nublado, quando não há perigo de raios ultravioletas. Ali, elogie a beleza dela ou a força dele. Conversem sobre o céu azul, que sempre está lá, além das nuvens. Não importa o quanto a vida esteja sombria agora. Fale sobre a perfeição de um Filho de Deus, que brilha além das nuvens, ilumina a vida através das nuvens. Vamos confiar uns nos outros? Vamos procurar a direção da luz? Se não pudermos dizer qual é, vamos perguntar aos pássaros? Vamos perguntar aos insetos que voam? Vamos perguntar às flores? Dizem que mesmo sob o céu nublado, as abelhas podem dizer precisamente a direção do sol. Voando em direção à luz, em um dia ensolarado, acabará ferindo os olhos. Por isso, vamos voar com toda a força para a luz quando estiver nublado. Vamos prosseguir com convicção. O tempo nublado não é algo que dificulta nosso progresso, mas é o guia luminoso que nos leva ao progresso. Se tudo na vida nos fosse favorável, não seríamos capazes de entender os sentimentos daqueles que falham. Não poderíamos conhecer suas preocupações e apreciar a alegria da prática de Bodhisattva, de avançar juntos em direção à luz. Uma pessoa que está no topo da montanha e sempre olhando para o sol, não pode sentir a alegria de uma pessoa que escalou uma trilha de montanha passo a passo e finalmente viu o céu azul cheio de luz. O céu nublado é o guia que nos leva para os céus azuis e é um mensageiro do tempo ensolarado. Se estivermos cientes disso, o tempo nublado na vida será favorável. Os atletas que correm em clima nublado não melhoram seus recordes mais do que aqueles que correm sob o céu ensolarado? Céus nublados são nossos aliados. Venha, vamos nos esforçar para praticar os atos de um Bodhisattva e começar a caminhar em direção à luz. Assim, meus amigos e minhas amigas, o professor Massamo Taniguchi termina dizendo: estou agradecido a Deus que dá luz a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Assim ele termina essa oração. Maravilhosa oração, né? Realmente. Por isso, realmente, conforme eu já disse no início, a nossa vida é cheia de desafios e cheia de dias nublados também. Sabemos que isso faz parte da nossa vida. Mas é importante todos sabermos também que somos capazes de vencer essas dificuldades, esses desafios, com muita fé, com muita coragem, determinação, muito otimismo, afirmando sempre que você é filho de Deus, que eu sou filho de Deus, sou capaz, que sou a própria luz de Deus. E assim, então, somos possuidores da capacidade infinita. Neste livro, A Verdade da Vida, volume 7, bem no prefácio aqui, gostaria de ler um trecho, que diz o seguinte: a essência do homem, ou seja, a essência do ser humano, em outras palavras, na Seichunei nós falamos imagem verdadeira, essa essência do ser humano, falamos imagem verdadeira do homem, ou imagem verdadeira da vida. É constituída da mesma força grandiosa que criou o sol, a terra
as infinidades de corpos celestes. Veja só que forte isso, né? Vou repetir aqui. A essência do homem, ou seja, do ser humano, ou seja, a imagem verdadeira da vida, é constituída da mesma força grandiosa que criou o Sol, a Terra e a infinidade de corpos celestes. Ou seja, a nossa essência, aquilo que está dentro de nós, que somos o eu verdadeiro, que é a nossa imagem verdadeira, esse eu verdadeiro que somos a própria vida de Deus, que somos filhos de Deus, que somos a vida de Deus que habita aqui no interior de cada um de nós, é a mesma energia, é a mesma força gigantesca que criou o universo, que criou a Terra, criou os corpos celestes. Essa força gigantesca criou a natureza, o mar, os sais minerais, as árvores, né? Que são vegetais, enfim, que criou os seres humanos, que criou os animais, enfim, essa força gigantesca criou todo o universo, além dos planetas também, como citei já, planeta Terra e também os corpos celestes, né? Essa força gigantesca está bem aqui pertinho de nós, aonde está aqui dentro de cada um de nós, percebe? Entende? Essa força grandiosa, gigantesca, está bem aqui, dentro de nós. Isso somos nós, senhores e senhoras. Isso somos nós. Nós não somos simplesmente este corpo carnal. O nosso eu verdadeiro é espírito. Esse espírito gigantesco, que é Deus, está também dentro de cada um de nós, de cada um dos senhores. Então aqui diz o seguinte: quando o homem despertar para a existência dessa força gigantesca, quando o ser humano despertar para a existência dessa força gigantesca, eliminar seu complexo de inferioridade, bem como desatar as amarras da autoprisão resultante da consciência de culpa, conseguirá manifestar uma força extraordinária que ele jamais imaginou possuir. Que maravilhoso! Significa, então, que realmente nós somos seres espirituais, não somos este corpo carnal. Este corpo carnal, conforme nós também aprendemos no Seichoné, é um corpo importante. Ele é um templo de Deus, onde então vive a vida de Deus que está dentro de nós, que nos faz viver. No livro, ou seja, na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, no capítulo Homem, algumas linhas após, está escrito assim: conhecei bem a imagem verdadeira do homem. Portanto, para que nós possamos ser verdadeiramente felizes, é necessário, conforme isso também está escrito nos livros da Seichoné, é necessário que, em primeiro lugar, nós conhecemos a nós mesmos. Quem somos nós? Quem sou eu? Será que eu sou simplesmente este corpo carnal? Que um dia, conforme já lido aqui no volume 7, no prefácio, que após cumprida a missão, vamos dizer assim, terrena, envelhecemos, adoecemos e morremos, será que se resume nisso? Não. A nossa vida é espiritual. A nossa vida verdadeira como filho de Deus é espiritual. Somos seres espirituais. Nós não somos simplesmente esse ser carnal. Nós não somos o eu verdadeiro. O ser humano verdadeiro é o ser espiritual. Então, aqui está escrito: conhecei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Eu sei que muita gente lê a Sutra Sagrada,
Palavra do Anjo, ou Contínua Chuva de Néctar da Verdade. Todos os dias, nós, adeptos, dirigentes da Seichonoye, fazemos as nossas orações, meditação em Shinsokan, e fazemos também a leitura da Sutra Sagrada. Muitas vezes nós nos acostumamos a ler de uma forma bem rápida, acelerada, e muitas vezes acaba se tornando uma coisa automática, né? Mas é muito importante que nós façamos a leitura da Sutra Sagrada com bastante atenção, em voz alta, prestando atenção a cada palavra. E exatamente cada palavra da Sutra Sagrada sai uma luz, a verdade, né? E aqui mesmo, nesta página, onde diz, conhecei bem a imagem verdadeira do homem, né? Então, nós devemos conhecer bem a nossa imagem verdadeira, que nós somos, na verdade, o quê? Imagem e semelhança de Deus, né? O homem é espírito, é vida e imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem. Olha que maravilhoso. Deus é a fonte luminosa do homem. E o homem é luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Que maravilha, né? Então, esses somos nós. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Ou seja, a vida de Deus está eternamente conosco. Somos eternos, porque somos espíritos, somos vida de Deus, por isso somos seres eternos, né? Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. Que maravilhoso! Deus e homem são um só. Então nós somos um com Deus. Somos um com Deus. Somos um com Deus. Eu sou um com Deus. Eu sou um com Deus. Deus está comigo. Eu sou um com Deus. Entende? Então, prosseguindo aqui, gostaria de falar um pouco, continuando ainda sobre esse mesmo tema, utilizando este livro, Você Será Salvo Infalivelmente. Este livro é de autoria do pretor Toshiyuki Fujiwara. Gostaria de pegar aqui, na página 98, um esclarecimento de dúvida de uma senhorita durante uma reunião de livre debate que estava sendo realizado. E o orientador era o pretor Toshiyuki Fujiwara. Então aqui diz o seguinte, quer dizer, essa senhorita se manifestou indagando se ela poderia fazer uma pergunta. E o pretor falou, não, fique à vontade, aqui é uma reunião de livre debate, se você tem algum comentário a fazer, quer tirar alguma dúvida, fique à vontade. E ela falou assim, eu tenho uma coisa que não concordo com o que o senhor falou. Ah, é? O senhor disse na sua palestra, ou na sua fala, nesta reunião, que eu sou filha de Deus, mas eu não sou filha de Deus, eu sou filha da minha mãe. Aí o pretor pensou, nossa, acho que essa moça aqui deve estar aqui pela primeira vez. Realmente ela estava pela primeira vez naquela reunião, é a primeira vez que ela ouviu isso, né? Que ela era filha de Deus. Ela não concordou, não sou eu sou filha da minha mãe, né? Nasci do útero da minha mãe, né? Então aí o pretor, percebendo isso, ele começou a sua explicação, cuja explicação gostaria de ler aqui também. Então ele fala assim, o ser humano de que você está falando é o ser humano, o homem carnal, não é mesmo? Que até agora, quando nós falamos com o homem, filho de Deus, nós estamos falando do ser humano espiritual, não do carnal, do espiritual. Este espiritual que é o verdadeiro, que é eterno. O carnal, ele um dia morre, todo mundo sabe disso. Mas o espiritual não morre. E o espírito que habita
este corpo, que é a vida de Deus, é que o ser humano verdadeiro, que nós chamamos de essência ou de imagem verdadeira. Então ele falou, na Seitonê, não chamamos de homem isto que se chama corpo carnal. Na Seitonê, não chamamos de homem isto que se chama corpo carnal. Ela vê o homem, a Seitonê vê o homem como vida, percebe? A Seitonê vê o homem como vida. Nem Jesus Cristo viu o ser humano como corpo carnal. Ele disse que o que nasceu da carne é carne. Cristo disse, né? O que nasceu da carne é carne. E também disse que o homem jamais nasceu do útero da mulher. Isso significa que não é possível um ser humano fabricar ou dar vida a outro ser humano. Seguindo o seu raciocínio de que é filha de sua mãe, porque nasceu dela, poderíamos concluir que a água foi fabricada pela torneira, porque jorra através desta quando a abrimos. Mas você sabe que não é assim. Então ele cita o exemplo da água. Não podemos dizer que a água, porque sai da torneira, é a torneira que fabrica a água, só porque ela saiu da torneira. É o caso dela, saiu da mãe dela, nasceu da mãe dela, acha que ela é filha da mãe. E assim também, então, ele exemplifica o exemplo da torneira. A água apenas sai através da torneira. Se a água jorra quando abrimos a torneira, isso me faz lembrar acho que é uma piada, né? Que uma pessoa bem do interior esteve em São Paulo, nunca tinha visto jorrar água da torneira. Aí ele se informou, né? Onde é que comprava aquela? Ele falou, não, vai numa loja de ferragem e você consegue comprar uma torneira dessa. Ele foi lá na loja, me deu uma torneira. E assim ele foi embora para o interior, né? Adivinha o que ele quis fazer? Reuniu os amigos e falou, vou mostrar uma coisa para vocês que vi lá na cidade de São Paulo e trouxe aqui para mostrar para vocês. O que ele fez? Ele tinha colocado a torneira entre as pedras, né? E furou a pedra e instalou a torneira na pedra e queria mostrar aos amigos que iria sair água daquela torneira. O que os senhores acham? Será que a água saiu? Não, né? Ele abriu a torneira, não saiu água nenhuma. Então, ele entendeu, né? Achou que bastava ter uma ferramenta chamada torneira, ao abrir, então, sairia água. Ele simplesmente colocou na parede de pedra e abriu a torneira diante dos amigos, mas não saiu água. Então, é o mesmo raciocínio. Do caso dessa senhorita, que disse que ela era filha da mãe, né? Da minha mãe, não filha de Deus, né? Então, por detrás da torneira, existe muita coisa, os senhores sabem disso, né? Vou ler rapidamente aqui. Existem canos, tubulações e no final deles a represa. E a água existente na represa que passa através das tubulações e dos canos e chega até nós pela torneira. Sendo assim, a torneira não passa de mera saída de água. Concorda que é errado pensar que essa saída seja a fonte que deu origem à água? Ele falou para essa moça. E também a história se complica quando passamos a considerar o que seja realmente a água. Ela foi criada na represa? Não. Ele disse não. Foram as águas dos rios que se depositaram nesse reservatório. De onde vieram as águas do rio? Foram as minas d'água que se formaram em montanhas de vários lugares, que juntando-se, tornaram-se riachos rios que desaguaram em grandes rios, e as águas desses rios foram represadas. Então, sendo assim, que vem a ser a água que mina das montanhas? São águas de chuva que penetraram no solo da montanha e estão afluindo aos poucos. Que é então a água de chuva? Certamente é do seu conhecimento que as águas do mar e dos rios evaporam pelo calor do sol. Acumulam-se no céu sob forma de nuvem e que pelo fenômeno meteorológico tornam-se chuvas ou neve que caem sobre a terra.
As águas dos rios e do mar são águas de chuva ou neve que penetraram no solo da montanha? Chuva ou neve que foram nuvens, e nuvens que foram água do mar e dos rios que se evaporou. Como vê, ficamos apenas andando em círculos e nunca conseguimos aprender nem conhecer a origem da água. Isso acontece porque a água não é algo que possui uma forma determinada, mas sim ideia chamada água. Então, uma ideia que não possui forma determinada pode transformar em qualquer forma de acordo com as condições do ambiente. Ora apresenta-se como água encanada, ora como água de esgoto, ora como água do rio, do mar, vapor d'água ou nuvem, chuva, neve, água subterrânea, mudando de várias formas. Mas norteando todas essas formas, existe a ideia de água. E o mestre Masaru Taniguchi nos ensinou que essa ideia de água é a verdadeira água. E aí depois ele fala sobre o bicho da seda também, né? E assim ele explicou detalhadamente, né? Então, a moça que afirmava, nasci do ventre da minha mãe e sou filha de gente, não sou filha de Deus. Então, como se tratava de uma moça muito inteligente e assídua, frequentadora ela era da igreja cristã, né? A senhorita Yamazaki compreendeu perfeitamente a explicação, né? Concordou com o ensinamento que prega ser o homem filho de Deus e assim então tornou-se fervorosa adepta da Seichonoye. Passou a participar assiduamente da atividade da Seichonoye. E assim então ela chegou até a ocupar cargo de diretora do departamento feminino, né? Tá? Então, ele fala, né, que assim o objetivo da religião, o seu verdadeiro propósito consiste em procurar entender o que é o verdadeiro ser humano, aprofundando o conhecimento, investigando e descobrindo a sua essência. Assim como Sócrates disse, conhece-te a ti próprio. Não há outro meio de nos tornarmos verdadeiramente felizes ao alcançarmos a verdadeira liberdade, ou alcançarmos a verdadeira liberdade, a não ser descobrindo a nossa essência, ou seja, o verdadeiro eu. E assim, então, a Seichonoye prega esse ensinamento de forma compreensível a todas as pessoas e em máxima conformidade com a realidade. Portanto, praticando o que ela ensina, todas as pessoas, sem exceção, conseguem a salvação. É por isso que ocorrem fatos verídicos milagrosos. Então, assim, podemos dizer que a verdade, homem, filho de Deus, é o princípio fundamental e a totalidade da doutrina da Seichonoye. É impossível um ser humano, para começar, é impossível um ser humano produzir outro ser humano. Constitui grande erro pensarmos que produzimos um outro ser humano, ou que um filho é propriedade nossa. Porém, a maioria das mães incorre nesse erro, está convencida de que não está equivocada. É por isso que alguns filhos não manifestam a perfeição do Filho de Deus, apresentando-se física ou mentalmente deficientes, ou como crianças que não gostam de estudar, ou depois de crescidos, tornam-se membros de organizações revolucionárias, e outras do mesmo gênero, causando danos à sociedade e prejudicando as pessoas. E isso não se restringe apenas ao problema dos filhos.
também as dificuldades no empreendimento, fracasso nos negócios, são todos causados por essa visão errônea de que o homem é um ser humano, filho do ser humano, ou seja, um homem carnal. O homem verdadeiro, o ser humano verdadeiro, é filho de Deus. É Deus, é filho de Deus, então é Deus. Assim está escrito no livro da Seichonoye. Gostaria de falar um pouquinho deste livro aqui, Seja a Luz, do nosso querido professor Tsugio Teramai. Seja a Luz, livro maravilhoso. Queria falar sobre a prática da gratidão que ele escreve aqui neste livro, que é muito importante, porque na Seichonoye nós aprendemos a agradecer, a nos reconciliarmos, conforme está aqui no Revelação Divina da Grande Harmonia, ou seja, no Acendedor dos Sete Candeeiros, está escrito assim, muita gente conhece, mas creio que tem muitas pessoas que não conhecem também. Então, essa Revelação Divina, todos os dias nós fazemos a leitura dela durante as nossas orações. Então, aqui está escrito o seguinte, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios, por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeça a Deus, se não consegue, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será obtida, será consolidada, quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece à pátria, agradece ao teu pai e à tua mãe, agradece ao teu marido ou à tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorporo em médios. Não pense que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, e chama por mim, porque sou amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. Então, essa é a revelação divina da Grande Harmonia da Seichonoye, onde o mestre escreve, né, sobre agradecer a todas as coisas do céu e da terra. Então, voltando aqui neste livro, Seja a Luz, do nosso querido professor Tsugio Teramai, sobre a prática da gratidão. Então, aqui ele fala que muitas pessoas vêm falar, né, que recebeu muitas graças quando conheceu a Seichonoye, aprendeu a praticar meditação em Shinsokan, leitura da Sutra Sagrada, oração para os antepassados, né? Muitas coisas boas aconteceram. Aí vem perguntar, por que será que agora não acontece mais nada na vida dela, né? Que está vivendo com vários problemas, inclusive. Então o professor explica, né, que é porque as pessoas relaxaram, na verdade, nas suas práticas, né? Realmente, as pessoas se acomodaram, né? Aprenderam a praticar Shinsokan, leitura das sutras, mas infelizmente com o tempo a pessoa acabou esquecendo a gratidão, né?
e acabou esquecendo a importância do agradecimento, né? Então ele fala aqui, e faz ele lembrar de uma piada, né? Uma piada que uma pessoa ia à igreja todos os dias e orava pedindo que fizesse acertar na loteria, pedindo a Deus que fizesse acertar na loteria. Mas aí, as várias vezes que essa pessoa foi à igreja, veio uma voz do alto, né? Voz de Deus, né? Fulano, eu quero te ajudar a ganhar na loteria, né? Mas pelo menos compre um bilhete, né? Ou seja, a pessoa não toma uma atitude de comprar o bilhete, como é que iria ganhar na loteria, né? Então, assim, ele fala, né? Assim, muitas pessoas oram a Deus rogando-lhe que conceda alguma coisa, mas nunca realizam nada para merecer essa graça, né? Então, ele escreve aqui na Bíblia, lemos, dai e ser-vos-á dado, né? O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá, né? E a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Muita gente já deve ter ouvido falar dessa frase aqui. Então, na Sutra Sagrada encontramos, agradece a todas as coisas do céu e da terra, conforme eu li, né? Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, não é? Então, agradecer a todas as coisas da terra, reconciliar-se com todas as coisas do céu e da terra. Então, ele fala que alguns anos atrás, um preletor orientou uma senhora, né? E aí, então, ele falou para essa senhora, compre uma Sutra Sagrada e leia a todos os dias. Compre uma Sutra Sagrada e leia a todos os dias. Ela falou, professor, o problema é que eu não sei ler. Não adianta comprar sutra que eu não sei ler. O preletor pensa, bom, então o que eu vou? Então faça o seguinte, faça todos os dias 10.000 vezes, muito obrigado. Fala muito obrigado 10.000 vezes. Todos os dias faça 10.000 vezes, muito obrigado. O professor, o problema é que eu não sei contar. Oh, meu Deus, né? Então, o preletor usou a sabedoria e falou assim, então faz o seguinte, quando você despertar, comece a agradecer já. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, né? Muito obrigado à minha vida, muito obrigado por mais uma noite de sono maravilhoso, né? Por mais um dia de vida, obrigado, muito obrigado. Obrigado ao marido, obrigado aos filhos, obrigado aos netos, né? Obrigado à minha casa maravilhosa, né? Quando ia tomar café ou fazer café, obrigado pão, obrigado tudo, né? E assim, ele falou assim, quando a senhora começar logo que acordar, falar muito obrigado, e até ao deitar, continuar mentalizando muito obrigado, sem pensar em nenhuma outra coisa negativa, a não ser só muito obrigado. A senhora com certeza terá completado 10.000 muito obrigado, mesmo sem saber contar. Assim, sabiamente, esse preletor orientou essa senhora. E assim ela fez também. Isso que é importante. Muitas vezes as pessoas pedem orientação para o preletor fala para praticar, mas as pessoas não colocam em prática. E a Seichoné, a pessoa tem que colocar em prática. Colocando em prática direitinho, conforme é orientado pelo preletor, conforme a orientação da Seichoné, com certeza as coisas boas irão acontecer na vida da pessoa. E que foi o caso dessa senhora. Aí, essa senhora, passando um tempo, apareceu na reunião da associação para agradecer ao preletor. Professor, muito obrigado, a minha vida mudou, tudo de bom me acontece, não tenho mais nenhum problema, está tudo às mil maravilhas, muito obrigada. Que maravilhoso, né? Está tudo às mil maravilhas, muito obrigado, muito obrigado. E ela continua agradecendo. Aí o professor explica aqui, ocorreu algum milagre na vida dela? Será que ocorreu algum milagre na vida dela? Né? Não, o que mudou foi só a mente dela que mudou, mente que reclamava, ou olhava os defeitos das pessoas, ou enfim, mudou para a mente que vê somente coisas boas, e que somente agradece, né? E assim, então, ela continuou praticando muito obrigado. Para poder receber graças,
teria que dizer diariamente 10.000 obrigado. Quando acordasse, teria que iniciar agradecendo por mais um dia, pelo ar, né? Pelo ar que nós respiramos, pela água, pelo sol, pelo leito, pelo cobertor, né? Pela casa, pelas refeições, aos antepassados, né? Aos pais, ao marido, aos filhos, enfim, a todas as coisas do céu e da terra. É isso que a Senhora nos ensina, agradecer, agradecer e agradecer. Quando nós agradecemos, então a nossa mente vai se transformando, né? Nós vamos nos reconciliando com todas as coisas, com todas as pessoas também, porque a nossa mente vai se purificando. Dessa maneira, então, o que acontece? Nós começamos a atrair somente coisas boas na nossa vida. Porque no livro da Senhora também é explicado que nosso corpo funciona como um aparelho, vamos dizer assim, comparado a aparelho de televisão, por exemplo, né? Um aparelho de televisão, o aparelho de rádio, né? Nosso corpo é comparado a esses aparelhos. E que nós captamos os programas, assim como rádio, televisão, capta os programas de TV, programa de rádio, o programa que você desejar assistir na TV, você sintoniza o canal lá e você vai assistir. Assim também funciona o nosso corpo, né? Que capta as vibrações de pensamento, vibrações de coisas boas que estão aqui na atmosfera sendo emitidas, essas ondas de vibrações mentais. E quando nós emitimos vibração mental positiva, de vibrações boas, de coisas boas, de pensamentos bons, de sentimentos bons, de gratidão, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, somente coisas boas acontecem na minha vida, e falar sempre palavras positivas, sou alegre, sou feliz, sou saudável, sou filho de Deus, né? Falando somente boas palavras, o que acontece? Nós captaremos também bons programas de acontecimento. E aí, então, começam a acontecer coisas boas na nossa vida também, né? Então, dessa forma, não é que ocorreu um milagre, é que houve o quê? A mudança na mente dessa senhora. E assim, então, na Seichoné nós aprendemos a importância de utilizar corretamente as palavras, utilizar boas palavras, né? E assim, então, nós alcançaremos a verdadeira felicidade. Então, conforme o tema que nós estudamos hoje, né? Vejamos sempre a luz, mesmo em dias nublados. É através também da prática dessa gratidão de muito obrigado, nós com certeza conseguiremos vencer todos os tempos de desafios, né, de dias nublados, que seja, e conseguiríamos então superar todas as dificuldades, os obstáculos, com muita fé em Deus, com muita coragem, como eu disse anteriormente, né, porque somos filhos de Deus, somos a própria luz de Deus. Para terminar, então, eu gostaria de ler uma oração do livro da Sutra, A Verdade em Orações. Essa oração é a oração para receber a luz divina. Oração para receber a luz divina. Acompanha, por favor. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiada por essa luz. Ela é luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre eu e os outros. Então todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente.
O sentimento de cólera e ódio transforma-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz até de abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela da minha mente. Eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo. E assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças e da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É a eterna luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazemos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumentam o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isto, passamos a sentir que nós e os outros somos um e tornamos-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão do trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade que não sou um simples ser carnal. Já despertei para a verdade que não sou um simples ser carnal. Eu sou um, e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo, e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Deus abençoe infinitamente a vida de cada um dos senhores e das senhoras, dos jovens, das crianças, de todos os seus respectivos familiares. Muitíssimo obrigado. E divulguem este vídeo para os amigos, compartilhe, e para que o maior número de pessoas possíveis tenham alcance estas palavras dos ensinamentos da Seichonei. A todos, muitíssimo obrigado. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, muito obrigado. O potencial do ser humano é infinito, mas para aqueles que não têm consciência dessa grandeza, é como ser portador de um cheque de milhões e desconhecer sua existência. Em alguns momentos, nos encontramos em situações em que pensamos não ter saída. Porém, esquecemos que está em nossas mãos a possibilidade de acessar essa força infinita que reside em nosso interior.
O livro A Potencialidade Latente do Ser Humano, do preletor Yoshihiko Iwasaka, chega com a grandiosa missão de despertar a capacidade infinita inerente que habita dentro de todas as pessoas. Tome agora mesmo consciência do grandioso poder imensurável que há dentro de você e passe a viver como um verdadeiro filho de Deus. Já disponível na nossa livraria virtual, através do site livraria.sne.org.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp 11 5074 4180. Uma ótima leitura. Muito obrigado.